21 de agosto de 1925, Rio de Janeiro. Um rapaz de 20 anos entra pela janela do banheiro da casa. O pai dele, Irineu Marinho, demorava demais no banho e não respondia aos chamados da esposa. O rapaz encontra o corpo no chão. Roberto entra no banheiro como um jovem despreocupado e sai para se tornar o chefe da família e criar um império. Tudo mudou de repente. 23 dias antes, Irineu Marinho tinha fundado o jornal O Globo. Vem comigo conhecer mais esse trecho da história do Brasil. Oi, eu sou a Sônia Procópio e hoje nós vamos conhecer o homem que começou a história da Globo antes da Globo. Irineu Marinho, o pai que fundou o jornal e morreu 23 dias depois, sem ter tido tempo de ensinar o filho a administrar o veículo de comunicação que ele herdaria. Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e dar aquele hype. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vem comigo descobrir a origem do Império, antes de Roberto Marinho ser Roberto Marinho. Esse vídeo não é uma homenagem ao patriarca, nem é um vídeo de denúncia. Para além da superfície da história oficial dos 100 anos da Globo e para além da polarização entre fãs e críticos da emissora, essa é a história de um pai que faltou e de um filho que herdou um sobrenome antes de receber um legado pronto. Para fazer esse vídeo nós consultamos diversas fontes. O livro Roberto Marinho, O Poder Está no Ar, de Leonêncio Nossa, e para complementar a pesquisa, a série documental O Século da Globo, a biografia de Roberto Marinho escrita por Pedro Bial, O Quarto Poder, Uma Outra História, do jornalista Paulo Henrique Amorim, A História Secreta da Rede Globo, de Daniel Herz, e Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conte, além de artigos publicados no site Memória Globo. Lembrando sempre, todos os personagens dessa história são fruto do tempo deles. A origem da família Marinho começa em Resende, interior do Rio. O avô paterno, João Marinho Coelho de Barros, era imigrante português que chegou ao Brasil aos 13 anos. Trabalhou como guarda-livros e é o que a gente chamaria hoje de contador. Ele subiu de vida, virou alferes da Guarda Nacional e grão-cavaleiro da maçonaria. A avó paterna, Edviges de Souza Barros, era uma mulher negra. Esse fato é registrado nas biografias da família e é importante ressaltar também que esse tema, dentro dos círculos familiares dos Marinho, sempre foi um tabu. Ninguém comentava. Roberto Marinho, décadas depois, ia tentar apagar essa origem. Ele passava pó no rosto, evitava o sol, andava em barcos com capota. Tudo para esconder a cor da sua pele. Mas nós vamos voltar a isso um pouco mais adiante. A família passa por dificuldades financeiras em 1874 e sai de Resende. Vai para o Rio de Janeiro, depois para Niterói. E em Niterói, em 1876, nasce Irineu Marinho, o caçula do casal. Irineu não chegou ao ensino superior, mas ainda na escola já editava revistas estudantis. Aos 17 anos, ele passa num concurso para revisor da Gaveta de Notícias, um dos jornais mais importantes da capital federal. Trabalhou nas gráficas a chumbo quente, o risco de saturnismo, um tipo de intoxicação crônica ou aguda causada pelo acúmulo de chumbo no organismo, afetando os sistemas nervoso, renal e sanguíneo. Era uma constante no seu dia a dia. E essa é a origem. Na véspera do Natal de 1903, Irineu se casa com Francisca Pisani, filha de imigrantes italianos. Ela vai ficar conhecida como Dona Chica. E um ponto importante, enquanto Irineu lutava por espaço no jornalismo carioca, Dona Chica sustentou a casa com trabalho doméstico intenso. Cozinhou, lavou e manteve a dignidade da família. A história dos Marinho começou também pelas mãos dela. Em 1904 nasce Roberto Marinho, o primogênito, e mais 5 filhos virão. Em 1911, Irineu funda o jornal A Noite, e é aqui, de fato, onde a história começa. O Rio de Janeiro daquele ano tinha 23 jornais em circulação, 23, e quase todos eles se dirigiam à elite da cidade, escritores, parlamentares e alta sociedade. Irineu olha para esse cenário e faz uma aposta diferente. Ele funda um jornal para o povo simples, para o operário, para o subúrbio. Abandona o beleletrismo das elites, que usavam um tipo de falar e escrever cheio de termos antigos e tidos como cultos, mas pouco utilizado no cotidiano e desconectado do resto da população. Irineu cria um jornal que aposta numa linguagem ágil, direta e conectada com a realidade concreta do povo.
Sob o comando de Irineu, a Noite publica reportagens audaciosas. A equipe instala uma roleta de jogo no Largo Carioca, em pleno Rio de Janeiro, para denunciar a omissão da polícia diante do jogo clandestino. Em outra reportagem, eles montam um consultório falso de um faquir para a matéria, o Faquir da Noite, denunciando o charlatanismo, que na prática envolvia a exploração de boa-fé pública com promessas milagrosas de tratamentos sem base científica. A Noite praticamente inventou o jornalismo investigativo carioca. Mas Irineu enfrentou resistência. Ele era chamado por parte da imprensa carioca de homem da cozinha. Era um termo daquele período, para marcar a posição racial, para dizer que aquele homem não pertencia ao jornalismo sério, feito para a elite. O preconceito era real e Irineu fez carreira lutando contra ele. E nesse ponto nós chegamos na tese editorial de Irineu Marinho, o germe do método que Roberto Marinho iria herdar e aprimorar, a regra dos 51%. Para Irineu, ter liberdade editorial significava ter controle absoluto. Quem manda na linha editorial do jornal é quem tem a maioria das ações. Quem aceita sócios com voto igual perde a liberdade. Essa tese era dele. Roberto Marinho a herdou, a blandiciosa ditadura pela lisonja que a gente investigou no episódio 2, e começou aqui, em 1911, com o pai, Irineu. E o patriarca da família também tinha uma visão ampla da comunicação. Em 1917, ele fundou uma produtora de cinema, a Veritas Film. Roberto Marinho, na época com 12 anos, fez uma figuração no primeiro filme da empresa, A Quadrilha do Esqueleto, em uma cena no Pão de Açúcar. Para Irineu, comunicação não era apenas o jornal impresso, era qualquer canal de comunicação que alcançasse o povo. Antes de eu te contar como Irineu Marinho perdeu o jornal A Noite em 1925, eu quero te oferecer um material se você quiser aprender a reconhecer as narrativas do poder do Brasil de hoje. Eu preparei um material gratuito, o Mapa do Método Lupa. É um guia prático, direto ao ponto, em uma página. Você baixa e ele te ajuda a ler qualquer narrativa com método. O link está na descrição. Bom, e agora nós chegamos numa parte que mudou a história da família. Foi aqui, em 1925, que Irineu Marinho perdeu o jornal que ele tinha fundado. Irineu enfrentou problemas graves de saúde durante toda a sua vida. Crises estomacais, hepáticas, renais e pulmonares. Ele precisava se ausentar com frequência para fazer o que ele mesmo chamava de temporadas de cura. A saúde dele piorou dramaticamente e ele precisava fazer uma cirurgia delicada na pleura, na região do pulmão. Temendo não sobreviver, ele viaja com toda a família para a Europa. Ele vai para a região da Toscana em busca de tratamento. Em 1924, enfrentando graves problemas de saúde e temendo não sobreviver à cirurgia na pleura, Irineu negociou as suas ações da Noite com o empresário Geraldo Rocha. O acordo era verbal, de que o controle seria devolvido caso o jornalista se recuperasse e voltasse ao Brasil. E, enquanto Irineu estava fora, em 1925, acontece a traição. Esse sócio dele, o Geraldo Rocha, faz uma manobra interna. Ele elege uma nova diretoria e afasta Irineu Marinho do controle do jornal que ele mesmo tinha fundado em 1911. Irineu perde o jornal à noite. Quando ele se recupera e volta da Europa, mesmo quebrado por dentro, ele decide reagir. Levanta capital novo com o apoio do empresário Herbert Moses. No mesmo ano, em julho de 1925, guarde essa data, em tempo recorde, com marketing agressivo para a época, ele lança um novo jornal, que ele batiza de O Globo. E 23 dias depois, Irineu Marinho morre. 21 de agosto de 1925, casa da família na Tijuca. Irineu está demorando demais no banho. Não responde aos chamados da dona Chica. Roberto, na casa dos 20 anos, primogênito, entra pela janela do banheiro. Encontra o pai no chão. Infarto fulminante. Irineu Marinho tinha 49 anos. Roberto Marinho entrou no banheiro como um rapaz despreocupado e saiu destinado a ser chefe de um império. Mas a saída do banheiro foi só o começo. E aqui tem duas versões dessa história e eu vou contar as duas agora. A versão oficial, a que Roberto Marinho contava em entrevistas, é que ele se sentiu despreparado para assumir o jornal recém-fundado. A mãe, Dona Chica, aconselhou que o cargo de editor-chefe ficasse com Euríclides de Matos, o jornalista próximo e de extrema confiança de Irineu. Roberto, humildemente, aceitou.
A outra versão registrada nos bastidores em algumas biografias é diferente. Os sócios e os profissionais da redação não aceitaram Roberto de imediato. Ele tinha apenas 21 anos. Era jovem demais para comandar um jornal recém-fundado, no mercado já consolidado da imprensa carioca e extremamente competitivo. O Globo foi dirigido por Euríclides de Matos. Roberto trabalhou ao lado dele, observou, aprendeu e costurou alianças, foi se firmando. Em 1931, com a morte de Euríclides, Roberto Marinho assume o Globo, aos 26 anos. A direção dele no jornal vai durar 72 anos, até a morte dele, em 2003. Na minha leitura, 3 fios atravessam essa história. Primeiro, o método Marinho não foi inventado por Roberto, foi herdado. A regra dos 51%, controle absoluto, palavra final exclusiva, vem de Irineu, em 1911. Roberto refinou o método e aplicou em escala televisiva. Atravessou regimes políticos com ele, mas o germe é do pai. Segundo, a camada racial. Irineu Marinho enfrentou o preconceito de cara. Era chamado de homem da cozinha no jornalismo das elites. Roberto, décadas depois, com poder editorial absoluto sobre o maior conglomerado de mídia da América Latina, fez uma escolha. Evitava o sol e andava com barcos cobertos. E o mais importante, durante décadas em que dirigiu o jornal e a TV Globo, a empresa foi historicamente criticada pela baixa presença de jornalistas negros e pelo padrão de escalar atores e atrizes negros majoritariamente em papéis subalternos, como empregado, doméstica, porteiro e diaristas. Quando há poder, o silêncio também é uma escolha. E o terceiro fio, a ponte com o presente, porque a história é viva. Segundo a Forbes de 2025, a fortuna da família Marinho, controlada pelo Grupo Globo, é estimada entre 51 a 55 bilhões de reais. O império, que começou com um operário das letras de origem humilde, hoje sustenta uma das maiores fortunas do país, com negócios que vão além da TV Globo. E a representação racial na TV brasileira ainda é uma disputa. Essa é a minha leitura. Qual é a sua? E que história te contaram sobre o pai de Roberto Marinho? A do jornalista visionário que morreu cedo ou a do operário das letras, de origem apagada, que inventou um método e morreu 23 dias depois de fundar o seu jornal? Escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. E se você quer treinar o seu olhar para reconhecer essas estruturas de poder no Brasil de hoje, com o método, eu te convido para o meu curso introdutório, Anatomia das Narrativas de Poder. E é lá que o método Lupa aparece completo, em aulas práticas, curtas e direto ao ponto, para você aplicar em qualquer narrativa pública. O link para saber mais está aqui na descrição. E nos próximos episódios, como Roberto Marinho construiu o método que herdou, como atravessou a era Vargas, ditaduras e as democracias, e como os herdeiros de hoje, netos de Irineu, chegaram à lista dos homens mais ricos do Brasil. Continua comigo investigando essa história. Até o próximo vídeo.